Aleluia, que privilégio maravilhoso estar aqui para compartilhar um pouco mais a respeito da palavra do Senhor para vocês. E eu queria, antes de começar, fazer uma pergunta. Quem aqui, aí você pode levantar a mão, porque não é nenhuma pergunta que vai lhe deixar constrangido. Estou logo dizendo, né, porque às vezes tem perguntas que faz, né, e que aí a gente não sabe se responde para não se expor, mas essa você pode levantar a mão aí. Eu queria saber, quem aqui, né, tem promessas do Senhor, tem alguma palavra, né, que o Senhor falou para você? Quem aqui tem palavras que foi liberadas para a sua vida, para a sua família, para o seu ministério? Aleluia! E o que eu quero falar, né, não é nenhuma novidade o que eu vou falar aqui, mas é muito importante que a gente escute as mesmas coisas, ter segurança para a gente, e isso nos recoloca, né, no lugar de onde nunca deveríamos ter saído, ou as pessoas que estão nesse lugar, né, elas continuam nesse lugar e mais animadas. Então, eu acredito que possa existir dois públicos aqui, alguns que confiam, que têm convicção daquilo que Deus falou e a sua fé vai ser animada. Mas existe talvez outro público aqui que está meio desconfiado, né? Que está meio desacreditado. Então, essa palavra é para esses dois públicos. Amém? Aleluia. Eu quero falar sobre essa confiança no Senhor, na sua palavra e nas suas promessas para as nossas vidas. Amém? Eu quero lhe animar, né? E não é um ânimo, não é uma alegria que eu espero, né, que dure apenas aqui, mas que você possa levar essa confiança e essa convicção na jornada da sua vida. Amém? Independente de qualquer situação, que você sempre esteja confiante e acreditando na palavra do Senhor, porque Ele não muda, né? As circunstâncias se levantam, tantas coisas mudam, mas a palavra do Senhor, ela permanece, ela não muda. Que coisa maravilhosa a gente poder servir a um Deus que não muda, e a sua palavra ao nosso respeito, ela não muda. Amém? Aleluia. E se vocês puderem abrir lá em Hebreus 10:35. Aleluia. Que coisa maravilhosa. Eu sou muito grata ao Senhor, porque Deus, Ele tem palavras para qualquer situação que nós estejamos passando, né? Então, hoje pela manhã, quem não teve oportunidade de estar aqui, o pastor falou sobre alegria. E eu confesso que antes de preparar minha ministração, não sabia o que ia falar, e eu estava orando. Eu disse: Senhor, o que é que eu posso levar, né, para as pessoas? Porque a gente precisa ter essa sensibilidade, né, de estar disponível para o Espírito, para poder trazer palavras que é necessária para esse tempo, né? E eu orando, e aí eu confesso que eu ia falar sobre alegria, né? Mas fui orando, né? E estudei um pouco sobre alegria. Que coisa maravilhosa, né? O nosso pastor hoje pela manhã falou sobre a alegria, né? A alegria do Senhor é a nossa força. E eu vou falar um pouco com vocês sobre confiança, né? Então, quem confia vive feliz, alegre. Amém? Então, tem tudo a ver. Então, Hebreus 10:35, para a gente começar na atualizada. Eu vou ficar falando as versões da Bíblia, porque eu gosto muito de ver várias versões para que tragam um entendimento para a gente, né? Eu sei que existem pessoas que já estão há algum tempo, mas tem pessoas novas na fé. Então, eu vou trazer algumas versões que trazem um entendimento melhor daquilo que eu quero falar nessa tarde e um pouquinho da noite. Diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão, né? Então, não abandoneis, não solte, né, a sua confiança. Na Nova Bíblia Viva, tem aí, Mídia 10:35, o mesmo versículo diz assim: haja o que houver, não deixe desfalecer a sua confiança no Senhor.
lembre-se que vocês serão ricamente recompensados. Então, se eu não deixar desfalecer a minha confiança no Senhor, eu e você seremos ricamente recompensados. E eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu lembro que na minha adolescência e juventude eu me converti em 1997. Já faz alguns anos. E eu lembro que quando eu estava muito feliz, muito alegre, eu ouvia, né, uma voz que dizia assim: não fica muito feliz e não fica muito alegre não, né? Porque geralmente as pessoas que ficam assim, vai acontecer alguma coisa ruim, vai dar zebra, né? Então não te anima muito não fica muito feliz não, porque provavelmente algo ruim vai acontecer. Não sei se alguém já teve pensamento parecido com o meu, mas eu já pensei muito sobre isso. E eu sei quem que falava, né? Hoje eu entendo quem era que dava essa sugestão para mim. Não era Deus, né? Mas era o diabo que queria travar essa alegria, porque nós temos sim que viver alegres e felizes por causa de tudo aquilo que o Senhor já fez e o que Ele vai fazer nas nossas vidas. Então nós temos muito mais motivos para nos alegrar do que para viver uma vida de murmuração e de tristeza. E aí, né, eu anotei algumas coisas aqui. E às vezes, né, para muitos, preocupação e ansiedade é um aspecto de responsabilidade. Então, se, né, você está lá, né, confiando e, sei lá, tem algo para pagar, tem uma questão de saúde na sua família, algo muito sério, e aí você está lá rindo, né? E feliz, e confiando. E tem pessoas que dizem: meu Deus, que pessoa irresponsável, a pessoa está morrendo lá no hospital, e ela está aí, desse jeito. Não, ela deve ter algum problema. Que falta, né, de noção. Não sei se você já pensou assim a respeito de alguém. Mas uma pessoa que confia, ela fica desse jeito mesmo. E não é irresponsabilidade, mas é confiança naquele que está cuidando de tudo. Então você demonstrar, né? Porque às vezes para o mundo é uma situação tão difícil e você está ali, né? Como se nada tivesse acontecendo. As pessoas do mundo tendem a dizer, né? E às vezes nem pessoas do mundo, pessoas da igreja mesmo. Diz: não, essa pessoa deve estar em outro planeta. De fato estamos sim. Aleluia. Confiar e não se preocupar é ser relapso. É irresponsabilidade. Quem foi que disse isso? O diabo, ele fica tentando colocar na nossa mente essas frases, essas informações, né? Mas deixa eu dizer, sabe o que é que diz lá em João 14, 27? Abre lá, por favor. Porque tem pessoas que estão pensando que o conselho de Deus é: fique preocupado todos os dias. Mas deixa eu dizer o que é que fala João. Aleluia. Deixa eu te falar qual é o conselho de Deus sobre qualquer situação que se levante e que você pense em desistir, esteja ansioso, né, aí. Diz assim, 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Esse não se turbe não se preocupe. Não tire a sua paz da mente. Não perturbe a sua tranquilidade. Bota na Nova Bíblia Viva, por favor, esse mesmo versículo. Aleluia. Diz assim: eu estou lhes deixando um presente, a paz de espírito. E a paz que eu dou não é passageira como a paz que o mundo dá. Portanto, não se aflijam e tenham medo. Aleluia. Isso é o que o Senhor fala para nós. Aleluia. Abram lá em Salmos 28, 7. Na Bíblia Viva também, por favor. Diz assim: o Senhor é a minha força, o escudo que me protege de qualquer perigo. Nele eu confio de todo o meu coração.
e dele recebo ajuda. Por isso, estou cheio de alegria e louvarei ao Senhor com as minhas canções. Então, com paz e alegria, deixamos o ambiente favorável para Deus trabalhar. Essa é a posição que o Senhor nos chamou, né? Uma vida de paz e alegria, em meio a qualquer situação. Então, a primeira pergunta que eu fiz no início, e eu creio que a grande maioria levantou a mão, foi: você tem alguma palavra de Deus para a sua vida, né? Você tem alguma promessa do Senhor para a sua vida que ainda não foi, que não aconteceu? Queridos, eu só tenho algo para dizer para você: confie, porque vai acontecer, independente de qualquer situação. Aleluia. Então eu pergunto para você, qual é a resposta que você tem dado ao Senhor quando Ele olha para você em meio a tantas circunstâncias? O que é que Ele vê em você? Uma pessoa que confia e que tem no meio da situação, porque eu lembro, é bem engraçado, né? Ricardo, quando ele ia trabalhar, ele dizia que não ia trabalhar, ia se divertir. Eu achava bem engraçado isso. Mas ele estava, quando ele trabalhava na indústria farmacêutica, ele estava, palavras são sementes, né? Então ele estava lançando palavras para o seu dia. Então ele dizia: eu não vou trabalhar, eu vou me divertir. Então na jornada, né, na nossa jornada, antes que aconteça aquilo que o Senhor falou, como é que tem sido o teu caminhar? Tem sido um caminhar de alegria, né, de confiança? Senhor, as coisas têm se levantado, mas a resposta que eu dou para você é que eu confio, independente. Porque deixa eu dizer, quem é responsável para o cumprimento dessa palavra não é você e não sou eu. É o Senhor, o Todo-Poderoso. Amém? Então, talvez nas suas possibilidades não exista possibilidade, mas nós servimos ao Deus do impossível, né? A gente não precisa ver para acreditar, nós acreditamos e por causa disso as coisas acontecem, porque já tem algo preparado para nós. Você acha que Deus mente? Deus não mente. Se Ele falou, vai acontecer. E eu quero deixar isso muito, muito claro na sua mente, muito claro na minha mente, porque eu conheço, né, as astúcias do diabo, eu sei como é que ele trabalha. Não sei se ele trabalha na sua vida, mas na minha ele trabalha, né? E talvez, às vezes eu dizia: meu Deus, o diabo está demais. Mas se ele está demais na minha vida é porque algo em mim o incomoda, né? O ruim é quando está tudo bem. Porque você não tem feito nada, né, para atrapalhar os planos dele. Então, eu quero trazer mesmo, sabe, como eu falei, né? Talvez seja uma palavra que você já ouviu. E é certo, né, que nós temos que confiar. Essa é o nosso dever. Mas muitas vezes, queridos, nós não temos confiado. Nós não temos confiado no Senhor. Aleluia. E outra coisa também que Deus não diz é que nós devemos andar ansiosos. O Senhor não fala isso. Abram lá, por favor. Abram não, eu vou ler com vocês na tradução amplificada. Eu vou ficar aqui para poder ler com vocês. Então vê lá, bota o slide que eu pedi para vocês desse versículo na Bíblia amplificada. Diz assim: não fiquem ansiosos nem preocupados com coisa alguma, mas em tudo, todas as circunstâncias e situações, pela oração e súplicas com ações de graças, continuem a fazer seus pedidos específicos, conhecidos a Deus. E por causa disso, né, a paz de Deus, aquela paz que tranquiliza o coração, aquela paz que transcende todo o entendimento, aquela paz que guarda os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus é vossa. Então, não andem preocupados, né? Não fiquem preocupados. E as pessoas, os pastores, né, os ministros costumam dizer que paz não é ausência de guerra, né? Então, não estou querendo dizer agora, não saia para ir dizendo: pronto, agora Vanessa diz que eu não vou ter problema nenhum. Não é isso. Mas é em meio a essa situação, em meio a essas circunstâncias, vocês permanecem inabaláveis. Porque o Senhor falou. Porque o Senhor disse. E Ele se responsabiliza por cada palavra
que Ele falou. Ele não volta atrás com a sua palavra. O Senhor não liberou algo e diz: eita, me arrependi. Não era para eu ter falado, porque eu não tenho condições de fazer isso. Eu costumo dizer que se as coisas não estão funcionando na sua vida, Deus não tem nada a ver com isso. Procure examinar-se. Aleluia. E é tão bom, queridos, quando nós nos examinamos, quando nós paramos e dizemos: Senhor, eu sei que com você não tem nada de errado. Então, o que é que eu estou fazendo, né, que está ocasionando para que essas coisas aconteçam? Nós precisamos nos analisar. É bem importante isso, né? Aleluia. Glória a Deus. Com preocupação e ansiedade, deixamos Deus fora da situação. Então, Deus não tem como se envolver quando existe preocupação e ansiedade. Mas quando existe confiança, quando existe alegria, queridos, o Senhor, Ele se envolve. Mas você não sabe lá em casa a minha situação. Eu não sei, mas o Senhor sabe. E nós servimos a um Deus que pode resolver qualquer situação. Aleluia. Mais difícil que pareça, o Senhor, Ele pode resolver. O Senhor pode resolver. Ele pode, e Ele não só pode, como Ele quer e Ele vai resolver. Qual voz você tem dado ouvidos? Eis a pergunta. Qual voz você tem dado ouvidos? A voz do Senhor ou a voz das circunstâncias, a voz do diabo? Cala as vozes. Cala todas as vozes. Você só precisa dar ouvidos a uma voz, que é a voz do Senhor. Então procure saber o que é que Deus disse a respeito disso. Eu ouvi um testemunho tão maravilhoso. Eu não lembro o primeiro nome dela, mas eu lembro bem o testemunho. Essa ministra, né, é poderosa. Essa menina é uma mulher, mas para mim é uma menina. Ela passou por uma enfermidade bem complicada, mas graças a Deus ela foi completamente curada. E eu me lembrei agora do testemunho dela. E é maravilhoso o testemunho dela, alguma coisa Alone. Lu Alone. O testemunho dela, meu Deus, olhe e pense, eu sei que Deus pode. Que Ele é maravilhoso, mas, queridos, eu fiquei tão impactada com o testemunho dela. Mas tem algo que ela fala, não é a respeito do testemunho dela, é algo que ela presenciou. E eu nem ia falar sobre a questão de voz, mas eu creio que o Senhor está me conduzindo. E eu, como eu disse, né, estou bem livre para fluir. Eu não vou impedir o fluir do Espírito. E aí ela disse que ela tinha uma tia que estava em cima de uma cama, né? Ela não conseguia sair dessa cama. E, né? Já ouviu, né? E aí ela foi visitar essa tia com a mãe dela. Ela tinha 9 anos na época. E aí ela chegou na casa dessa tia. A tia estava lá, em cima da cama. E ela perguntou: tia, por que você está aí em cima da cama? A mãe dela olhou para ela com aquele olhar fulminante e disse: meu Deus, que pergunta inconveniente. Né? Porque criança, né? E ela queria entender porque a tia dela estava ali e a tia dela não andava. E ela disse... Aí a mãe dela... Ô, menina, cala a boca. E a tia dela disse: é porque os médicos disseram que eu não posso andar. Ela olhou para a tia, 9 anos ela tinha. Ela olhou para a tia dela e perguntou: e o médico dos médicos disse o quê a respeito disso? E prontamente a tia dela se levantou da cama. Queridos, nós servimos ao Deus do impossível. Se você acreditar e confiar, vai acontecer.
Aleluia, vai acontecer. Então, eu estou aqui como Alone hoje, Vanessa Alone, perguntando: o que foi que o Senhor falou para você? Sabe quem tem a última palavra? A última palavra é do Senhor. E vamos continuar, que o negócio, eu estou percebendo que o negócio está começando a esquentar. Salmos 125, 1, na atualizada, diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Salmos 20, versículo 7, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: alguns confiam nos seus carros de guerra e outros nos seus cavalos, mas nós confiamos no poder do Senhor, nosso Deus. E para quem não sabe, né, naquela época, eles iam para as guerras e o que tinha mais força, né, o que fazia com que eles pudessem confiar, acreditar na vitória, eram os seus carros de guerra poderosos e os seus cavalos poderosos, que não é o nosso caso agora. Mas como estamos no ano de 2023, né, eu vou pegar esse versículo e vou trazer para a nossa realidade hoje, para você ficar encaixado dentro daquilo que eu quero falar. Então, mais uma pergunta. Essas vocês não precisam me responder, tá? Porque constrange. O que mais você tem confiado hoje? No versículo de cura ou no laudo médico? Lá em Isaías 53, o versículo 4 e 5, diz assim. Aleluia. Isaías 53, 4 e 5. Então, você está acreditando mais aí nesse laudo que você recebeu e que diz que está tudo bem? Ou você está acreditando no que fala Isaías 53, 4, 5, que diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, o que é que traz mais convicção para você? É olhar o laudo médico que diz: olha, tá tudo bem? Ou é a palavra do Senhor que diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados? Eu estou perguntando isso, como eu falei, para algumas pessoas vai ser vacina, para outras vai ser uma injeção bem poderosa, porque talvez você esteja aí com o laudo médico, né, que tudo tá ruim. Então, o que é que você tem mais confiança e certeza? É o que a palavra diz sobre a sua vida ou é o que os médicos falaram? O que é que lhe deixa mais em paz? Né? É quando você precisa fazer um exame, quando você precisa se submeter a algo médico e aí automaticamente, né, você está feliz e alegre e confiante, porque você já sabe o laudo, né, o resultado antes de ver, ou só quando você vê o laudo? O que é que lhe traz essa certeza de confiança? Tô apertando muito? Não, vocês me amam? Aleluia. Sabe por quê? Olha, eu fico apaixonada, né, pelo Senhor. Nós estamos numa fase de crescimento e nós não podemos crescer de qualquer jeito, porque se nós não tivermos estruturas, né, para esse crescimento que está para acontecer, né, grande será a ruína. Mas o Senhor vem, né, com palavras para que a gente possa crescer sadios.
Estamos sendo alimentados com nutrientes e palavras que vai nos deixar fortes, robustos, né? Para que quando esse crescimento vier, a gente não venha desfalecer, mas possamos estar exatamente como Deus quer que nós estejamos, né? Mas eu também tenho algo, não é só para as pessoas que estão com alguma necessidade no seu corpo físico, não. O que é que você tem confiado mais? No versículo que diz que todas as suas necessidades são supridas, ou só quando você entra lá e vê o extrato do banco e está tudo azul? O que é que você confia mais? É só quando eu entrar lá e tiver tudo azul é que está tudo bem. Abram lá, por favor, em Abacuque, eu amo esse versículo, e eu vou ler na NVT, Nova Tradução Transformadora. Amo essa versão da Bíblia, ou essa Bíblia. Bota aí, por favor. Eu falei o 3, 17 e 18, na NVT. Tem? Tem. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Leila, deixa eu te dizer, mesmo que as coisas não estejam, fico bem emocionada, acontecendo, independente de qualquer situação, responda para Deus com confiança. Hoje você tem a oportunidade de responder para Ele. Senhor, eu confio em você, mesmo que eu não esteja vendo, mesmo que não esteja acontecendo, mas eu confio em você. Você é muito mais poderosa do que você está vendo agora. Existem canções, a sua voz, ela vai trazer palavras de libertação para pessoas que dinheiro não consegue, mas a palavra do Senhor, inspirada por uma mulher cheia do Espírito e guiada pelo Espírito, faz coisas impossíveis. Porque tem pessoas que estão aprisionadas, a sua mente está aprisionada. Eu não posso, não vai acontecer. E aí, consequentemente, aquilo que está na sua mente logo vai para o coração e vai para a sua boca. E aí ela começa a falar das suas circunstâncias. Então, é para essas pessoas que o seu talento, né, algo que o Senhor colocou, esse dom poderoso do Senhor, é para poder arrancar da mente das pessoas e da boca das pessoas a impossibilidade. É algo poderoso. Dinheiro nenhum. Olha, você pode ser a pessoa mais rica do mundo, mas você não compra essa atitude da pessoa de mudar a sua forma de pensar e falar. Mas a palavra do Senhor, quando ela cai no coração e se torna realidade dentro de nós, nós mudamos a nossa forma de pensar e falar. Aleluia. Outra coisa também, né? Eu gosto muito também desse versículo, eu gosto de vários versículos, né? Mas é sobre Sara e Abraão. Abre lá em Romanos 4:17. A gente vai ler o 17 e o 21 na nova versão também transformadora. Abraão é um grande exemplo para a gente, né, de confiança, né? E geralmente quando eu falo sobre esse versículo, eu gosto de perguntar, né, para mim mesma. E se você quiser perguntar para você mesmo, será que se fosse nesse tempo você ia acreditar, né? Se fosse para você, né? Porque às vezes não é exatamente essa questão de Abraão e Sara, da idade que eles tinham, da esterilidade, mas pega a tua situação e coloca, né, nessa situação como algo impossível aí para você. E aí, será que nós responderíamos? Porque é muito fácil a gente ver o resultado e ver que maravilha.
eu faria a mesma coisa. Eu não faria, não. Eu acho que eu, nessa situação de Abraão e Sara, eu ia dizer, meu Deus do céu, Senhor, deixa eu pensar aqui um pouquinho. Mas que coisa maravilhosa é a gente poder ver homens que conseguiram e que se eles conseguiram, se eles alcançaram a promessa, nós também alcançaremos. Amém? Diz assim, conforme aparece nas Escrituras, eu fiz pai de muitas nações. Isso aconteceu porque Abraão creu no Deus que traz os mortos de volta à vida e cria coisas novas do nada. Você sabia que o Deus que você serve traz os mortos e cria coisas novas do nada? Esse é o Deus que nós servimos. Pode passar. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações. Pois Deus lhe tinha dito. Se Deus falou, querido, vai acontecer. Esse é o número de descendentes que você terá. E sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos, olha, 100 anos, imagina a notícia bombástica que sairia na televisão nos dias de hoje, um homem de 100 anos gerando. Embora ele soubesse que aos 100 anos seu corpo, bem como o ventre de Sara já não tinha vigor. Tem mulheres hoje estéreis. Estéril ou estéreis? Estéreis, que novinha, mas já decretou, daqui sai nada. Como assim, minha gente? Não pensa isso, não fala sobre isso. Se você quer, se é o desejo do teu coração, o Senhor fala que Ele satisfaz o desejo do nosso coração. Então, não fala, não pensa sobre isso. Você tem um exemplo aqui. E mesmo que não tivesse, tem outros poderosos de pessoas que conquistaram impossibilidades. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Então não vacila, não vacilemos. Na verdade, ela se fortaleceu e com isso ele deu glória a Deus. Então eu creio que vocês estão sendo fortalecidos na fé hoje e vão dar glória a Deus, porque nós servimos ao Deus do impossível. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que Ele promete. Então, qual é a nossa posição como filhos de Deus? É estar plenamente convicto. Então, vai lá a plaquinha se levantar. Falta, esterilidade, doença. E qual é a placa que você levanta? Eu estou plenamente convicto. Eu estou plenamente convicto. Eu estou plenamente convicto que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aleluia. Eu estou plenamente convicto. Lucas 18, 27, na NVT também, diz assim. Jesus respondeu: o que é impossível para as pessoas é possível para Deus. E Lucas também, 1:37, diz: pois nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Vanessa, o que é que eu faço então, pelo amor de Deus? Eu vou dizer a solução, mas não fica chateado. Por favor. É libertação. Você não sabe o que fazer, não? Deixa eu dizer. Não atrapalha Deus. E eu posso atrapalhar Deus? Pode. Com sua boca. Com sua falta de crença. Com sua desconfiança. Com a sua dúvida. Então, queridos, você tem duas escolhas. Ou confiar ou não confiar. Por que a gente não escolhe a vida em vez de escolher a morte? Por que a gente não escolhe algo que vai ser bom para a gente, para a nossa casa, para a nossa família? Porque nós, como pais, nós temos responsabilidade não só sobre nós, mas sobre os nossos filhos, sobre o nosso marido. Então, o que é que nós queremos passar, né, para essa nova geração, para a nossa casa, para a nossa família? É de que nós servimos a um Deus no qual nós podemos confiar.
Eles precisam ver. As meninas lá em casa, toda noite elas oram. E tem coisas que elas têm certeza que eu e Rico só falta dizer como é que vai ser. Mas elas têm tanta convicção. E eu estava hoje, me organizando para poder vir. E uma palavra saltou no meu coração, que foi essa: fiquem como crianças. Aí eu disse, como criança? Como criança. Porque criança, quando você promete algo para ela, ela não passa nem pela... Ela não fica preocupada, porque preocupação é você se ocupar por algo que não aconteceu ainda. Então, ela não fica lá, meu Deus, olha, como é que minha mãe vai fazer isso, hein? Meu Deus, meu pai, Jesus, ajuda meu pai, ajuda minha mãe. Ai, Jesus. Não, ela descansa. Ela confia. Meu pai disse que vai, então é só confiar. Eu descanso. Quem confia, descansa. Não deixa o mundo dizer que é irresponsabilidade, como eu falei no início, Isso nem parece que tá passando por essa situação, tá? E com essa cara de... queridos, a gente precisa ficar. Vai ter momentos que a gente vai ter que tomar posição, mas vai ter momentos que a gente vai descansar mesmo. Sabe por quê? Sabe por que minhas filhas não ficam preocupadas e elas confiam? Porque elas sabem o pai que elas têm. Que se o meu marido e eu falamos, nós somos responsáveis pela palavra. E nós fazemos com que ela se cumpra. Porque a gente sabe o quão importante é uma palavra dita. E nós podemos falhar? Podemos. Talvez tenha coisas que a gente vá prometer e que talvez não aconteçam. Por causa das nossas possibilidades. Mas nós servimos ao Deus poderoso, que pode todas as coisas. Aleluia. Então, deixa eu te dizer, quando o diabo se levantar com aquelas placas, de que não vai acontecer, de que não vai dar certo, você precisa falar. E você diz, Satanás, eu estou plenamente convicto de que se Deus falou, vai acontecer. Nós precisamos responder com uma palavra. Quando vier uma tentação, quando vier uma provação, você responde com uma palavra. Tá faltando, eu abro lá a conta, tá vermelho. Senhor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, Senhor. A pressão tá lá no trabalho, tanta perseguição. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. O que é que nós precisamos fazer em meio a tudo isso? É nos encher da palavra. É nos encher da palavra. Para que a gente possa, na hora certa e no momento certo, liberar a palavra que é necessária para aquela situação. Então, quando o diabo chegar para você, o que é que você vai dizer para ele? Que está o quê? Completamente convicto. Eu estou plenamente convicto. A cabeça dá um nó, queridos. Porque, olha, eu estou dizendo para vocês, mas a cabeça, quando a gente escuta essas coisas, dá um nó, a gente começa a calcular, a gente começa a pensar. É um bombardeio de palavras, de informações, mas levanta o escudo da fé. E diz, eu estou plenamente convicto. Satanás, você não tem poder sobre a minha casa. Você não tem poder sobre a minha família. Você não tem poder sobre as minhas finanças. Amém. Aleluia. Eu lembro que quando aconteceu essas coisas na escola, tanta coisa, com as crianças, eu fui para o meu quarto, o medo querendo chegar, e eu disse, Senhor, eu confio em você. Satanás, não foi você que deu as minhas filhas, então você não tem direito de tocar na vida delas. Então tire suas mãos, o medo não vai chegar na minha casa, eu fecho a porta para isso. Então, notícias de crise, queridos, não empresta os teus ouvidos para notícias que não... Está em linha com a palavra? Cruza, está em linha. Faz assim, notícias, palavra. Está batendo? Valida o que a palavra diz? Então, se não, tira. Não deixa entrar na tua casa. Amém? Vocês podem ficar de pé. Aleluia. Louvado seja o Senhor.
Aleluia. O Senhor é bom. E eu creio, queridos, que Deus quer nos colocar em lugares altos, né? E Ele está nos estruturando, né? Um edifício, quando ele é feito, ele precisa de uma base muito sólida, para que, quando ele for crescendo, né, nos seus andares, possa ter algo muito, muito sólido, muito forte. Porque se fizer de qualquer jeito, se não colocar um fundamento forte, essa estrutura ela vai se arruinar. Então, não adianta você estar aqui ouvindo essa palavra e não a colocar em prática, né? Não adianta tantas promessas de Deus na sua vida, tantas palavras liberadas ao seu respeito, mas você, não, eu estou confiando. Como? Eu nem falei que não estava. Mas as suas atitudes demonstram desconfiança. Sabe? Quando você fica pensando como vai ser, como vai acontecer. Deus não te chamou para ficar nessa posição. A posição que Deus te chamou foi para estar numa posição de confiança e de crença, de acreditar. Se Deus falou, vai acontecer. Se Deus falou, vai acontecer. Então responde a isso. Talvez você não conheça as escrituras, né? Os versículos, mas só te agarra a essas declarações, a esses versículos que traz esse fundamento, que traz essa convicção e essa certeza. Amém? Agora, isso não é motivo também para você não ler a Bíblia, né? Dizer, não, eu não decoro. Decore, leia, estude. É necessário você criar dentro de você fundamentos, criar dentro de você estrutura, para quando essas coisas vierem, ela encontrar em você palavra. O diabo, quando olhar para você, ele vai dizer, né? Eita, ainda não. Cheguei tarde, porque é tão convicta que não vai adiantar. É feito... Nos dias de hoje está meio confuso o povo, né? Mas quem é homem mesmo e mulher mesmo, sabe que é homem e mulher mesmo. Porque se alguém chegar para mim e disser, tu é homem, vai criar uma briga. Porque eu tenho certeza que eu sou mulher. Então é mais ou menos uma convicção assim. Que você precisa ter. Como? Isso? Não, isso não... Isso tá meio estranho. Como? Falta? Não, a Bíblia não fala sobre falta. Então tem alguma coisa errada. Doença? Não, peraí, doença? Não, doença não. A Bíblia não fala de doença. Então, tem alguma coisa errada. Então, te agarra à palavra. Aleluia. Pai, nós te rendemos graças. Como é maravilhoso estar na tua casa, ouvindo a tua palavra e recebendo essa palavra revelada. Eu sou muito feliz, Senhor Deus, por poder aprender a tua palavra e saber exatamente qual é a tua vontade. Porque nós sabemos que existem tantas pessoas perecendo, porque falta o entendimento, porque falta o conhecimento. Mas eu sou muito grata a você por fazer parte de uma igreja, de uma visão, onde a palavra revelada, ela é ensinada. E eu sei que essa palavra é exatamente aquilo que você tem para as nossas vidas. Então eu oro em nome de Jesus para que os meus irmãos, Senhor Deus, possam ser praticantes dessa palavra, a confiança, o crer em você, na sua palavra, Pai, falar aquilo que é correto, pensar aquilo que é correto, Senhor Deus. É isso que eu oro e eu declaro em nome de Jesus, Pai. Meus irmãos avançando, crescendo, Pai, fortes, corajosos, confiantes no Senhor e na sua palavra, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês.